Você acha que... É pra responder, né? Pode responder. Pode? Você acha que defender os direitos indígenas e quilombolas é um avanço para a economia do nosso país? Na verdade, os territórios indígenas... Eu não disse isso. Mas você falou que é um freio para as obras, para os Isso. espaços, é um freio na economia. Atrapalha o desenvolvimento Você do Brasil. sabe que os territórios indígenas no Brasil são os que mais preservam o meio ambiente? E eu não acho que existe futuro no mundo sem preservação ambiental. Não existe economia sem preservação do meio ambiente, Batista. Que mundo que você está vivendo? A gente está vivendo um mundo hoje que está tendo aquecimento global, escassez de recursos, estão tendo El Niño, inundações, vários processos de racismo ambiental, vários processos em curso mesmo. Então, O que assim, é o racismo ambiental? Racismo ambiental Uhum. é quando áreas historicamente mais a costa, discriminadas, né? Tipo assim, você sabe que aquela região é uma região mais imprópria para viver e é exatamente essa região que é destinada às populações negras. Então, assim, as encostas, por exemplo, os barrancões, as favelas, elas têm mais chance de ter de processos ruins ambientais, deslizamentos. E aí você tem menos saneamento básico, você tem menos escola, isso é racismo ambiental. É uma forma de te explicar um conceito nosso da esquerda que faz bastante sentido. Então, assim, não à toa as regiões, né, em que as pessoas são mais afetadas pelos crimes ambientais, elas são lugares em que as pessoas têm cor, CEP, e para nós, que somos a maioria da população, 53%, é importante refletir, sim, sobre as questões ligadas ao racismo. Inclusive, viu, Batista, voltando a um tema lá atrás, nunca houve no nosso país uma política pública conquistada pela população negra que não beneficiou o conjunto da classe trabalhadora. Então, de fato, a nossa pauta não é woke, é pauta da maioria. A classe trabalhadora tem cor, tem raça, tem gênero, então não dá mesmo para debater o Brasil sem ter um Ministério dos Povos Indígenas, sem ter um ministério ligado à questão da igualdade racial, para pensar a diversidade da política pública, para articular, inclusive, os ministérios aos temas todos que estão interseccionados a isso. Então, assim, não dá para você dizer que as obras são freadas por territórios indígenas, porque não existe futuro sem preservação ambiental, e a população indígena preserva grande parte do nosso meio ambiente, da nossa fauna, flora, dos biomas do nosso país, e é totalmente tenebroso esse futuro que você diz que é glorioso e que ignora a população indígena do nosso país. Eu acho que é muito importante comentar sobre esse tema. É fundamental que a gente olhe que quando existe uma ideia de um futuro glorioso que não inclui o conjunto da população brasileira, nós estamos falando de ideias extremistas que desqualificam, que ignoram a presença de populações históricas que no nosso país sempre foram subalternizadas, deslocadas da realidade e ignoradas, sendo que o Brasil é terra indígena, o Brasil é terra quilombola. A gente tem que olhar, inclusive, e entender a importância de maiorias ou minorias sociais no nosso país todas terem direitos, e é super digno que tenham. Pronto. É isso. Eu tenho tempo? Tem tempo. Cara, agora é o quê? 3 minutos. Só preciso fazer só um colocar check. Isso, fazer um check-in aqui do... Posso pedir mais água? Aqui. Obrigada. Antes do tempo dele, gente, só colocar aqui, ó. Agora é minha tréplica, não? Isso, 3 Ele só vai minutos. fazer um check. Deixa eu só falar aqui pra vocês. A respeito do governo Lula, realmente teve avanços na questão de tirar o Brasil do mapa da fome, segundo fontes oficiais aqui Terceiro ano consecutivo. Muito bom. E a respeito também aqui, vamos lá, do investimento, redução do emprego e o investimento em educação, que passou de 9 para 10 bilhões. Tá certo? Certo. Certíssimo. Ele prometeu na campanha que faria esse avanço, esse investimento foi cumprido. Pode ir. Vamos lá. 3 minutos pro Renato. Eu já... Bom, vamos lá. Ela me respondeu aqui sobre racismo ambiental. É que você me perguntou o que era, eu tive Não, que explicar. Acho que exatamente. você não sabia o que era. Não, na verdade não é que eu não sei o que é porque eu não acredito nesse discursinho que eu sinceramente acho patético, né? Racismo ambiental. Ela disse aqui que o CEP tem cor, sei lá. A chuva deve ter cor também. Tem, né? quem mora em Pinheiros, quem mora em Paraisópolis. A cor das pessoas. Entendi. Então o meio ambiente, ele acaba se tornando racista, né? Porque ele é parte Entendi, da sociedade. entendi. Não, entendi, desculpa. Eu acho esse discurso dado. patético. Não, isso não é dado. Isso é estudo de pseudo-intelectuais da esquerda que sempre aparecem com essa pauta. Inclusive, eu me lembro que até a ministra Aniele Franco, né, teve um grande desastre natural que ocorreu enquanto ela era ministra, e ela foi dizer que, na verdade, a culpa era do racismo ambiental. Eu acho sempre essa ideia de tentar
coletivizar, né, de jogar a culpa pro outro. Foi meio Homer Simpson. Ó, veja, a culpa não é do nosso governo, tá? A culpa é do, sei lá, racismo ambiental, racismo, não sei, racismo da luz aqui, racismo de não sei o quê. É um papinho furado, né? Desqualificação do movimento negro. Acho que é um papinho furado. Bem, depois a gente falou sobre licenciamento ambiental aqui. Eu acho que eu já vou até emendar no tempo da minha pergunta, ô Júnior. Que é o seguinte, vamos falar um pouco sobre licenciamento ambiental. É uma pauta que eu julgo bastante importante, que inclusive foi relatada pelo deputado Kim Kataguiri, e que hoje eu vejo o PSOL como um partido que se alia a organizações estrangeiras que não querem o desenvolvimento do Brasil. E é justamente... Vou explicar, calma, deixa eu fazer a pergunta. Tá? O PSOL se alia a diversas ONGs, como por exemplo, né, a PIB, né, que é Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, exatamente, aí, que tem entre seus quadros a Sônia Guajajara, a Célia Chacriabá, né? Esse é o tipo de movimento que recebe financiamento da Open Society, do senhor George Soros, ou seja, recebe recursos internacionais, recursos de um sujeito que trabalha a todo tempo para dividir o país, né, que adora que se crie esse tipo de flutuação, que o país não se desenvolva, né. Outras organizações ligadas ao PSOL, né, o caso De Olho nos Ruralistas, que é a Associação Terra e Liberdade, né, que tem a Renata Boulos, né, que atua na captação de recursos para essa organização, já recebeu da Open Society coisa de $100 mil. Tem diversas outras organizações e o PSOL vai lá e, junto com essas organizações, entra com várias ações na justiça, tentando barrar obras de infraestrutura importantes para o Brasil. A Ferrogrão é um exemplo delas. Diversas ações do PSOL contra a gente poder estabelecer hidrovias para justamente cuidar melhor, né, dos nossos rios e fazer com que eles sejam navegáveis e que a gente tenha uma economia baseada nisso. Tem mais um minuto que eu já estou emendando na minha pergunta. Tudo bem. Além disso, tem várias outras ações do PSOL de suspensão de trechos da BR-319 lá na Amazônia. A Amazônia hoje tem um dos menores IDHs do Brasil. A Amazônia hoje você encontra menor acesso à cultura, à educação, pobreza extrema, crime organizado dentro da Amazônia. E muito em função disso é porque não consegue se levar infraestrutura para as regiões que precisam. E isso só atende aos interesses de outros países, de organizações internacionais que andam lado a lado com o PSOL. Inclusive, num governo Renan Santos, esse tipo de coisa vai ser proibida. Tá? Não vai ter George Soros ou Open Society financiando organizações para entrarem com ações na justiça, com ADPFs e tudo mais, suspendendo obras no Brasil, acabando com o desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Isso precisa acabar urgentemente. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Ô Batista, sabe quem proibia financiamento de organizações no Brasil? A ditadura militar. A Margarida Genevoix... Pô, eles acertaram nisso, então. A Margarida Genevoix, ela entrava muitas vezes, pela relação dela na classe média, muitas vezes ela buscava apoio financeiro e entrava no Brasil para ajudar organizações, pessoas que eram perseguidas, né? Margarida presente. Então, assim, é bem interessante ouvir, né, gente, quando eles disfarçarem. Então, a missão não defende um Estado democrático de direito nem o avanço da democracia, né? Por quê? Porque quando vocês falam que vai proibir o financiamento das organizações no Brasil... Tem a ver uma coisa com a outra. Eu tô falando sobre o que a ditadura... Se eu falar que eu defendo a Petrobras posso seguir ou o meu BNDES, raciocínio? eu defendo a ditadura. Batista, olha só. É que você me fez lembrar de um período na história do Brasil que defendeu mesmo, né? E aí, concretamente, se você olhar o estatuto do PSOL, essas organizações não são ligadas ao PSOL, né? Tipo assim, elas não pertencem ao PSOL, não são a fundação do PSOL. O PSOL tem uma fundação chamada Lauro Campos, que é a nossa fundação. Elas são organizações independentes. O que o pessoal acha importante é que quando a gente vai falar sobre os povos indígenas, que a gente fale junto com o movimento indígena. Quando a gente vai falar com movimentos democráticos, que a gente valoriza muito a importância da sociedade civil organizada, sabe, Batista? E a sociedade civil organizada, ela busca formas de se financiar. Inclusive, deve ter vários candidatos seus aí do Missão que já foram de incubadoras, né? Ninguém tá falando da empresa do pai do Renan ou da sua origem social. Se eu for visculhar o que cada pessoa é ligada de empresa ou trabalhou, nossa, todo mundo tem uma história muito grande. Mas a PIB é uma articulação dos povos indígenas do Brasil. Existe o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Tem o MST, que é o Movimento Sem Terra. Tem o Movimento Negro Unificado, que é o MNU. A sociedade civil organizada, ela sempre foi muito importante na história do
do nosso país para conquistar direitos. Inclusive, muitos dos direitos que a gente tem até hoje no nosso país, grandes leis, elas foram possíveis de se concretizar porque existiram movimentos sociais que lutaram para que os direitos constitucionais valessem. E houveram parlamentares com escuta ativa para a classe trabalhadora, ou presidentes como o presidente Lula, a presidenta Dilma, que tinham o olhar e escuta para a classe trabalhadora e a sociedade civil e fizeram valer e transformar em leis reivindicações da sociedade civil organizada. A história do Brasil, dos movimentos sociais, é lindo. O mundo todo reconhece, Batista, que o Brasil tem um movimento popular forte, magnífico. Então a gente não tem direito à terra desde a lei de terras no Brasil. E aí nós temos um movimento que luta por terra, por reforma agrária. É lindo. Vários lugares no mundo têm reforma agrária, inclusive é considerada uma pauta super... Países liberais fizeram reforma agora, no Brasil não, porque isso beneficia os pobres e o pequeno agricultor. Nós temos, vocês falam de desfavelização, o movimento que mais luta para acabar com favela no Brasil é o movimento que luta por moradia. Porque luta por moradia justa para a classe trabalhadora. E não falsos discursos de vocês. Viva a sociedade civil brasileira. É linda a PIB, a MTST. Que eles continuem tendo maneiras de construir sua luta no dia a dia. E o pessoal é aliado dos movimentos populares no país. Deixa eu só fazer aqui mais um fact-check aqui. A respeito da alegação do Renato Batista de que é verdadeira, sim, tá? A alegação entre Sônia Guajajara, a PIB e o PSOL, tá? É confirmada por fontes oficiais e ela foi uma grande liderança da PIB, é uma grande liderança e se filiou ao PSOL, que o PSOL acolheu a PIB para que os indígenas pudessem se disputar as eleições, porque eles querem falar por eles mesmos. Não, só contando a Sônia, eu sou muito fã da Sônia Guajajara. Eu vi. Não muito bom. Soube citar 3 políticas dela. É bastante fã. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, preciso rebater o argumento ad absurdum, né? Se eu defendi que organizações estrangeiras não têm de bancar ONGs no Brasil que lutam contra o desenvolvimento do brasileiro, eu estou defendendo uma política da ditadura. Ora, então se eu dizer que você, que deve defender a Petrobras pública, que deve defender o BNDES, eu dizer que você está defendendo uma política da ditadura porque você defende algo que foi criado durante o período da ditadura. Isso é uma bobagem tremenda, Simone. Mas enfim, já que você quis ir por essa linha, tá aí a resposta sobre isso. Você não falou sobre licenciamento ambiental, que, aliás, foi aprovado, e se não fosse o PSOL com as suas ações na justiça que brecam o desenvolvimento do Brasil, a gente já estaria com bilhões de investimento no território brasileiro em diversas obras, que, aliás, você não falou nada sobre nenhuma delas. Sobre a Ferrogrão, sobre a BR-319, não falou sobre nada, falou que o Movimento Sem Terra defende desfavelização, que é a piada de mau gosto, né? Movimento Sem Terra, movimento... esses movimentos aí de Guilherme Boulos da vida de PSOL defendem invasão de propriedade. Eles que acabam por favelizar diversos lugares. Tem milhares de exemplos sobre isso. E também não respondeu sobre os financiamentos da Open Society, sobre os financiamentos do Jorge Soros nessas organizações ligadas a parlamentares do PSOL. Isso é muito grave, isso é um ataque à soberania brasileira. Vocês fingem que defendem a soberania brasileira, mas andam lado a lado com organizações que são pau-mandadas da Open Society. Você não falou sobre esse assunto. Então, vou te dar a oportunidade novamente aí de ver se você fala sobre algum desses temas que eu trouxe, falou menos coisas generalistas e mais sobre o que eu perguntei aqui. BR-319, Ferrogrão, todas as obras que estão embargadas por ações do PSOL e dessas organizações na justiça. Fale sobre isso e aproveitar aqui o último minuto, dizer que no governo Renan Santos, a gente tem que se inspirar, por exemplo, no que fez El Salvador nessa área. O presidente Nayib Bukele proibiu com que houvesse financiamento internacional a determinadas organizações não governamentais que só servem para desestabilizar o país. Assim como a gente tem no Brasil, não só na área ambiental, na área de infraestrutura, na área de segurança. Diversas organizações que fingem defender a segurança pública, mas que estão lá defendendo desencarceramento, desarmamento, que estão lá defendendo que tem que reduzir pena, que estão lá dizendo que tem que ter ressocialização, recebem dinheiro de organizações estrangeiras. Ou seja, não atendem ao interesse nacional brasileiro, atendem ao interesse de outras pessoas, de outras organizações e de outros países. Eu acho que, inclusive, isso deveria ser proibido no Brasil e acho que essa é uma proposta, inclusive, da missão no governo Renan Santos. Eu volto a dizer, eu acho que proibir que as organizações busquem financiamento é uma prática que lembra a ditadura militar, é um fato Busca concreto. no Brasil.
É um fato concreto. Buscar no Brasil, não tá lutando pelo Brasil? É um fato concreto. E aí, falar que isso tem a ver com a soberania é também uma forma de distorção, porque nós estamos falando, né, subjetivamente, do tariflável. Você comparar o tariflável com a PIB ter sustentamento financeiro. E primeiro que assim, eu não sei sobre as rendas da PIB, porque eu não faço parte da articulação dos povos indígenas do Brasil, mas eu defendo que a PIB possa se organizar livremente no nosso país como uma organização da sociedade civil, porque eu acho que a sociedade civil brasileira, embora você ache que eu estou fazendo uma retórica, é uma concepção. Eu acho que a sociedade civil brasileira organizada é muito importante para a democracia do nosso país. Muitas vezes a sociedade civil... Brasileira, não internacional. A sociedade civil brasileira, muitas vezes, inclusive a internacional, quando veio para o Brasil na COP30 e fez uma grande marcha global pelo clima, se organizou como sociedade civil organizada. Eu estive lá nessa piada. Eu acredito que a de gente... obra superfaturada. Eu acredito, pegou fogo na eu acredito muito mesmo que a sociedade civil é algo que alimenta a democracia brasileira. E durante a ditadura militar, as organizações da sociedade civil, elas eram proibidas de existir. Então eu valorizo muito que elas existam hoje, não apenas o direito ao partido político, como o PSOL, Missão, inclusive, vocês tiveram o direito de fundar um partido graças à democracia do Brasil, né? Coletaram suas assinaturas. Tiveram aí algumas pessoas, né, que acusaram vocês de ter mentido sobre a função daquelas assinaturas, diferente do PSOL. E todas elas perderam, né? Na justiça, é importante dizer, né? Coletou há 20 anos atrás mais de 400 mil assinaturas para se tornar um partido. Vocês também, essa é a democracia. Mas além dos partidos, existem os movimentos sociais, existem a sociedade civil organizada. Então isso eu defendo, viu, Batista? Não sei se num governo, numa missão, vai ter direito a ter sociedade civil, mas me lembra a ditadura militar. Sobre a questão do licenciamento ambiental, o que é a nossa concepção? Nós não aceitamos que nenhuma obra seja chamada de desenvolvimento se ela tem considerações que ignoram os territórios indígenas do Brasil, que alimentam o etnocídio, o genocídio dos quilombolas, a morte de territórios, né, como territórios indígenas, que muitas vezes são territórios ali ancestrais. Então, se tiver problemas, sim, o movimento indígena, o movimento quilombola vai contar com o pessoal na defesa do meio ambiente, onde as pessoas, os seres humanos, fazem parte do meio ambiente. E esse desenvolvimento erguido em cima da morte não nos interessa. Então, o presidente Lula, nesse governo, entregou muitos investimentos. Inclusive, até agora está tendo coisas inauguradas, né? Processos de investimento fantástico no nosso país. Ele investiu, fez parcerias com governos diversos no Brasil. Então, com relação a desenvolvimento e obras, o que eu posso te dizer é que se tiver... Você citou várias. Se tiver uma obra que viola direitos humanos, que viola populações indígenas, populações quilombolas, o movimento social pode contar com a gente para lutar em defesa desses direitos. Desenvolvimento aliado à morte não nos interessa. Não é desenvolvimento, é genocídio. É isso. Vamos pro próximo fact-checking. É verdadeira a afirmação de Renato Batista. O pessoal realmente moveu uma ação judicial que paralisou a Ferrogão, conforme decisões do STF citadas nas duas fontes. Perfeito. Prejuízo bilionário pro Brasil. A custa de quê, né? Agora é a sua custa pergunta, de uma tribo indígena que nem existe. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais conteúdos, continue conosco e acompanhe as lives da MB Live TV.